Esse lance que tu falou, né, de ir para o enfrentamento, né, das pessoas votaram em ti porque se enxergam representadas dessa maneira, né, se enxergam representadas por essa característica que tu tem de uma mulher que não foge do debate, que não baixa a cabeça, que vai, que enfrenta de fato, né? E a gente tem vários exemplos disso, né, com que tu tava mesmo brincando aí no início pra galera jogar no Google aí, no YouTube, teu nome. Então a gente tem vários exemplos disso com Red Pills, com liberais, conservadores, né? Fala um pouquinho pra gente desses enfrentamentos, assim, que tu faz com essa galera, assim, né? Porque tem muita gente, até no nosso campo, que às vezes não gosta muito de ir pro debate com essa galera, porque acha que, o debate não vai render, eles vão ficar só falando fake news, vão ficar falando bobagem, abobrinha, não vai render. Mas tu não, tu vai pra cima mesmo, né? Cara, eu vou te falar, eu vou porque eu gosto disso. Eu gosto desse enfrentamento, eu gosto do embate, eu gosto de sentar na frente de uma pessoa que tá falando coisas muito absurdas e facilmente desmentir tudo que ela tá falando. Eu acho isso incrível. Na real, pra mim, é um sentimento maravilhoso sentar na frente de uma pessoa que você sabe que tá ali pra gerar um corte e você, em seguida, quebrar o corte da pessoa, sabe? A pessoa esperar que você... E você metralhar a pessoa de argumento, a pessoa, tipo, ficar até meio desnorteada, sabe? Que foi como aconteceu no do Lucas Pavanato, que é muito engraçado, porque a galera que assiste corte acha do lado dele, né, que ele venceu, porque os cortes que ele faz são cortando o que eu falei, são cortando totalmente o que eu falei, ou acelerando o que eu falei, ou cortando partes do que eu falei. E quem assiste pelo YouTube vai no meu perfil elogiar, até gente de direita. Então, tipo, a galera, foi o que eu falei antes, muita gente de direita assiste esses vídeos dos meus debates e quando consome isso, fala: caraca, eu concordo mais com essa menina do que com essa pessoa do outro lado. Faz muito mais sentido o que essa menina tá falando. E essa menina feminista, como assim? Essa menina feminista esquerdista? O quê? Eu tô concordando com ela e tô discordando da pessoa de direita, do conservador. Eu gosto de criar esse sentimento na pessoa, de olhar para os dois lados, de ter a oportunidade de ouvir o que uma pessoa de direita tá falando, uma pessoa de esquerda tá falando, uma antifeminista, uma feminista, uma marxista e um liberal, para a pessoa ter esse pensamento de poder consumir os dois lados Uhum, e gerar o seu senso crítico depois. uhum, De olhar e falar: concordo mais que esse lado, concordo mais que esse lado. Chega no final do debate, a pessoa fica: pô, concordei mais às vezes com esse lado aqui, às vezes concordei mais com aquele lado. Já aconteceu de gente de esquerda assistir alguns debates meu com alguns liberais, galera de direita, falar: pô, teve um momento em específico que eu até concordei com aquele maluco, sabe? Tipo, teve um momento que ele teve um lapso de consciência, sabe? E acontece a mesma coisa do meu lado, tipo, da galera da direita, conservador e tudo mais, assistir e aprender com aquilo, ir atrás depois para pesquisar e gostar da minha forma de debater, porque também quem assiste os meus debates sabe que eu não sou uma pessoa que xinga, que grita, que trata mal, sei lá, coisas assim. Eu uhum. sou uma pessoa muito tranquila. Todos os debates que eu vou, a galera elogia, quem debate comigo também elogia, porque eu sou muito paciente, eu sou muito tranquila, eu tô ali mais pela informação mesmo. E muitas vezes, Thiago, eu não tô ali porque eu quero convencer a pessoa do outro lado. Não. Uhum. Quem pensa que eu vou nos debates para convencer o outro lado, para fazer o outro lado mudar de ideia, está totalmente equivocado. O meu objetivo com os debates é instruir quem está assistindo, não quem está debatendo Hum. comigo. Quem está debatendo comigo não vai mudar de opinião, segue uma cartilha, é uma marionete de algum político envolvido por trás. A maioria dos que eu estava conversando é uma marionete de alguma coisa, sabe? Que tá ali para só falar cartilha e gerar corte para Aham. internet. E basicamente para gerar essa informação para as pessoas. Então, eu vou nesses debates, às vezes em podcasts de direita, como eu já fui também, para informar quem está assistindo. É como eu sempre digo, se algum dia fosse para Jovem Pan, por exemplo, se eles me Uhum. chamassem para ir para Jovem Pan, eu iria. Mesmo com muitas pessoas de esquerda falando: Carol, você não deve ir, vamos boicotar seu perfil. Sabe por que que eu iria? Porque o meu objetivo não é convencer os caras da Jovem Pan, não é convencer os apresentadores que vão ficar ali gritando comigo, me interrompendo. É gerar um lapso de consciência na pessoa que está ouvindo na rádio. Meu objetivo é esse, a comunicação, entende? Eu vejo muitas pessoas, você falou até muita gente é contra e tudo mais, muitas pessoas me criticam exatamente porque elas não entendem o meu objetivo final com isso.
Elas Uhum. acham que o meu objetivo é ter visibilidade, é ficar conhecida. Pô, honestamente, gente, não é legal você ficar conhecida e ter visibilidade em locais de extrema direita, onde tem masculinistas, onde tem pessoas que vão te ameaçar de morte. Minha intenção nunca foi isso daqui, porque as ameaças vêm, os xingamentos vêm, o hate vem. Não quero ter visibilidade. O que eu quero ter ali é um contato com a pessoa que está assistindo dentro de uma bolha, que pode ser uma bolha da Jovem Pan, do Morning Show, do Inteligência Limitada, do podcast que eu fui lá, que era um podcast de direita. Então, assim, eu vou nesses lugares para quebrar essa bolha, para que a pessoa escute uma opinião diferente que ela jamais escutaria se ela entrasse no meu perfil. Quantas vezes eu recebi, Thiago, mensagem de pessoa falando assim: nossa, te conheci pelo podcast tal, que é um podcast de direita, Uhum. e honestamente, se eu visse o seu perfil, eu jamais te seguiria. Eu tenho abominação pelo seu perfil. Mas eu te escutei lá e eu te achei tão sensata, gostei tanto de você, te achei tão carismática, que eu vou atrás para entender um pouco mais do que você fala. Vou dar abertura, sabe? E honestamente, cara, eu não tô aqui para me afastar da classe trabalhadora. Quem Uhum. escuta Jovem Pan, quem vê Morning Show, quem tá ali vendo essas paradas, é a classe trabalhadora. E a Aham. gente tá tentando também ocupar a consciência dessa galera. A gente não vai ficar só na nossa bolha. Eu não quero falar só para convertido, tá ligado? A gente não tem que ter esse pensamento de que a gente só vai falar pro nosso grupinho, pros nossos coletivos, pros nossos espaços, para onde a gente é benquisto. Eu não, aí que entra a grande questão, os tipos de militante. Como eu falei Uhum. antes, você vai estar bem ali no design, vendendo panfleto, estando numa ocupação, ocupando uma casa, organizando uma manifestação, organizando um ato. E às vezes vai ter uma pessoa boa em comunicação, que tem uma certa paciência de dialogar, e que vai sentar na frente desses caras e que vai falar o que você gostaria de falar. Mas que você às vezes não quer estar ali, não quer se sujeitar, não quer se jogar na lama, como a galera fala, sabe? Pô, então deixa alguém que quer se jogar na lama aí. E eu acho que essas pessoas que são contra o que eu faço deveriam me ajudar, sabe? Tipo, ver, a Carol tá indo num debate, ao invés de eu falar para essa menina, vamos boicotar o perfil dela, vamos derrubar a conta dela, ela é um problema pra gente. Cara, me manda artigo, me manda relatório, me manda livro para eu estudar, me manda vídeo para eu assistir, me manda documentário para eu aprender, porque eu vou chegar lá e eu vou comunicar tudo isso. Como aconteceu recentemente, eu estive no aniversário do MST e uma menina veio até mim e falou: olha, eu já te critiquei no Twitter por você ir em debate. E depois eu assisti um debate seu e eu meio que me arrependo, porque você mandou muito bem. Eu precisava Caraca. falar isso com você, É. sabe? Tipo, eu Mas pensava, não vale a pena, tu, sabe? Não vale a pena. tu recebe isso, tipo, da galera do nosso lado, assim? De tipo, assim, de Sim, tipo, fala com muita retaliação da frequência. galera do nosso lado por tu ir nos podcasts? Sim, sim. Rola muito, tipo, das pessoas não quererem que eu vá, e daí depois, quando elas assistem, elas voltam atrás. Inclusive, essa menina, ela Caramba. fez aquele relatório de transição do governo envolvendo os massacres em escolas, e foi exatamente daquela polêmica que viralizou que eu ia debater com os incel, né? Que eu ia Uhum. debater com os Red Pill lá no Inteligência Limitada. Aham. Isso viralizou, a galera boicotou meu Twitter caiu. Foi assim, ó, um caos do Nossa. caramba, sabe? Um absurdo. Foi a primeira vez que eu passei por algo assim, que, tipo, até pessoas que eu jamais imaginei que iam falar mal de mim, que iam me chamar de coisas que eu jamais imaginei que iam me chamar, chamaram, que um dia antes estavam me tratando super bem e depois que souberam que eu ia Caraca. estar naquele debate, seguiram uma massa de manobra gigante e começaram a me cancelar junto. Tipo, não gosto muito do termo cancelamento, mas começaram a tentar me boicotar junto. E essa menina, acho que ela não fez parte desse boicote, mas ela veio pra falar pra mim: olha, eu fiz parte das pessoas que te criticou, né? Não tão pesado como as outras pessoas criticaram, mas você citou o relatório que eu participei na construção. Eu vi o seu debate, você citou o nosso relatório, isso foi muito importante, você deu visibilidade pro relatório. Então, tipo, as pessoas às vezes elas criticam uma coisa que elas não têm o menor conhecimento do que eu faço, qual que é o meu trabalho nesses debates. Ah, a Carol tá indo pra visibilidade, ela quer ser vista, ela quer ser conhecida. Mano, de todas as coisas, essa é a menos que eu penso. Eu penso muito mais no conhecimento de quem vai estar assistindo, no trabalhador que só tem acesso a coisa da direita, que só escuta Jovem Pan, que só escuta aquele canal de direita, que só Uhum. escuta aqueles Red Pill, que tá preso naquele mundinho, que precisa de um acorda, mano. Sabe? Tem outra coisa que você pode ir atrás, se questiona. Eu tô ali literalmente para só gerar o questionamento. E muitas pessoas vão criticar porque não entendem, ou se entendem, discordam do meu objetivo com isso, acham que não faz sentido, que não funciona. Mas
por eu literalmente ser uma pessoa de planilhar coisa, Aham. pô, já planilhei tanto feedback, cara, tanta coisa, tipo, de gente de direita que falou que começou a pesquisar, que foi atrás, que se radicalizou. Eu conheço gente que era meu hater número 1 e virou fã, sabe, do meu trabalho, Que comenta massa. tudo, engaja em tudo, porque odiava, chegou super liberal no meu perfil, saiu super radical, esquerda radical. Começou a acompanhar toda a galera que eu indico ali e tal, veio por um podcast, porque assim, pra quem não entende muito de marketing, eu vou explicar uma coisa pra vocês que tem muito a ver do porquê que eu faço isso, porque eu manjo de comunicação, eu manjo de publicidade, eu sei onde eu tenho que estar pra falar sobre essas coisas. E eu admito isso sem problema nenhum, porque é meu trabalho, eu trabalho pra isso, Sim. sabe? Então, por que que eu vou nesses podcasts? Porque é o topo do funil. Se Uhum. você manja o mínimo de marketing digital, de publicidade, de comunicação, você sabe o que eu tô falando. É o topo do funil. A galera que tá ali vai consumir debate e tal, e depois vai falar: eu quero saber quem é essa menina. Aham. Daí vai no meu perfil, daí já vai descendo o funil. Daí vai ver meus conteúdos, vai ver meus vídeos, vai assistir minhas lives, vai me mandar umas perguntas na caixinha de perguntas, vai mandar um direct pra mim perguntando: me indica livros de feminismo pra iniciante. Vai ver os meus destaques, vai começar. Quando você vê, tá no final do funil já. E eu acredito nessa mudança porque eu trabalho com isso, eu vejo esse fluxo acontecendo. E eu acredito nesse fluxo, porque é um método, sabe? É um método que funciona para todos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, sabe? Para vocês terem noção, eu até falei isso já num vídeo no meu canal no YouTube, quando eu comecei a estudar marketing digital, comunicação, lá na época que eu ainda era bem liberalzona, eu comecei a estudar pelo Ícaro de Carvalho, que foi o cara que Aham. ajudou a fundar o Brasil Paralelo, que foi um dos Aham. gurus do marketing da Brasil Paralelo. Então, o conhecimento que eu tenho, eu aplico total ao nosso lado, ao nosso campo. E eu trago para as pessoas do nosso campo. Para quem quiser saber, eu estou sempre ensinando, direcionando. Ah, você quer criar conteúdo sobre isso? Então, beleza, faz isso, 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 vai ajudar para você ter melhor arrancamento, isso e aquilo. Então, tipo, eu trabalho com isso. E a ida nos podcasts, em debates, para mim, fez parte dessa questão de trazer pessoas para estudar mais aprofundado, para trazer essa pessoa que é da classe trabalhadora e que está ali ouvindo um desses debates liberais e tudo mais, que acompanha o Lucas Pavanato, por exemplo, Aham. ver o meu lado também. E a pessoa entra no meu perfil e começa aí a gerar um senso crítico, a questionar, a falar: caraca, eu não conhecia o feminismo por essa visão. Eu só conhecia o feminismo pela visão desse cara. Às vezes eu só Aham. conhecia o feminismo pela visão desse masculinista. Sabe? Daí a pessoa entra no meu perfil, começa a ver aquilo e fala: caraca, olha só, envolve mulheres vítimas de violência, ocupações, tem toda uma história por trás. Começa a estudar as coisas e gera um senso crítico que eu tava querendo lá no debate, sabe? Então, para mim, a lógica é essa. E vai ter gente que vai criticar porque não entende o objetivo, e eu super entendo, porque existem pessoas que nem acreditam na internet como uma forma de militância. Tem gente que não acredita nem nas redes sociais, sabe? Existem ainda partidos que não se atualizaram na comunicação nas Uhum. redes, que não veem a problemática nas fake news, na desinformação, nas big techs, que ainda não está conectado a isso, que ainda está numa política muito retrógrada e arcaica mesmo, que não se atualizou para a política atual, para uma política que já está vindo aí, ó, desde 2013, acho que já antes, assim, que já é uma política online. Uhum. Então, participar de debates, participar de podcasts, fazer lives, reacts, entender como funciona a comunicação e como funcionam as redes, é o que vai facilitar para que o nosso trabalho enquanto militante, enquanto político, ativista, se prolifere, seja Uhum. compartilhado. Beleza, nós temos o nosso coletivo e tudo mais, mas a gente precisa que mulheres saibam que esse coletivo existe. Uhum. A gente precisa que mulheres saibam dos seus direitos. A gente lutou pelo direito? Lutou. Mas se as mulheres estão sabendo sobre isso, as mulheres estão informadas, sabe? Às vezes o cara tá assistindo um podcast, um dia eu tô debatendo com um cara e ela tá escutando junto com o marido. Às vezes ela tá aprendendo um monte de coisa comigo com o marido conservador do lado, que tá escutando por causa do Pavanato, Aham. sabe? Eu penso muito nas personas que estão assistindo o podcast, o debate, porque não é a pessoa que tá na minha frente. Eu tô nem aí pra pessoa que tá na minha frente. Por isso que a galera fica se questionando: ai, por que que você não cai na pilha? Por que que você não despiroca, não sei o quê? Eu não tô nem aí pra pessoa que tá gritando na minha frente. Eu tô preocupada com a pessoa que tá me assistindo, pra pessoa que no final do debate vai falar: ela não precisou gritar nenhuma vez para argumentar com esse cara, sabe? Ela usou só a razão, ela trouxe dados, ela trouxe materialismo histórico dialético, ela trouxe questões sociais, ela trouxe a minha realidade para o debate, como aconteceu. Eu gosto muito de comentar isso, porque a galera não sabe dos bastidores. Hã. Mas o debate do Pavanato, eu estava defendendo direitos trabalhistas, isso foi na pauta de direito trabalhista. E o Pavanato estava contra o direito trabalhista. Ele estava falando que isso gerava desemprego e que isso era ruim para o patrão e tudo mais. As pessoas que estavam assistindo a gente, o cameraman, a pessoa que estava cuidando do microfone e tudo mais, só balançando a cabeça comigo assim, ó. Cara
sabe? A Aham. cara deles, assim, tipo, eu concordo com ela. A galera que tava trabalhando no podcast, que tava ali junto com o podcast de direita, depois só bateu o ombrinho nas minhas costas e falou assim: "É Que isso", massa. sabe. E se pra mim, no final do dia, aquela galera que tava atrás da câmera olhou e falou: "Pô, tocou, você trouxe exatamente o que eu precisava ouvir", pra mim já valeu muito a pena. Foda-se a pessoa que vai me criticar no Twitter, faz melhor que eu. É isso que eu digo, mano. Faz melhor que eu, senta na frente de alguém e debate, ou vem conversar comigo e diz por que você discorda de mim. Vamos dialogar, vamos entender. Ou faz melhor, mano. Porque eu acho que assim, se você tá ali criticando a pessoa, que tá se sujeitando a sentar na frente de uma pessoa dessas, para debater sem sair do tom, mantendo a sobriedade e depois se posicionando num lugar que pode receber ameaça, xingamento e hate, cara, acolhe essa pessoa, instrui ou faz melhor, sabe? Mas xingar, criticar, a direita já vai fazer comigo. Eu já tô esperando isso da direita, eu já tô esperando hate, xingamento, ameaça e tudo mais, isso já vai acontecer. Mas Uhum. eu não espero isso de pessoas do meu campo. Eu espero coisas como acolhimento, depois de falar: "Tá tudo bem, vamos mandar amor pra você, a gente sabe que você vai receber muito hate". Eu espero acolhimento e eu espero instrução também. A pessoa que é uma socióloga, uma historiadora, é uma antropóloga, psicóloga, enfim, que tem um conhecimento muito foda, que publicou um artigo, que tem um relatório, que tem uma pesquisa e que sabe que aquilo vai me ajudar num debate, chega em mim e passa isso, que eu vou falar sobre a sua pesquisa, sobre o seu artigo e eu vou levar isso pro meio do debate. Eu vou fazer a sua pesquisa, a divulgação científica acontecer ali, sabe? Porque eu sou comunicadora. Eu sou muito diferente dessa galera que é socióloga, tudo mais. Eu sou comunicadora, o meu papel ali é comunicar o que essa galera faz. Então, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai achar ruim, mas eu cheguei hoje numa etapa que eu não me importo mais. No início me doía muito, honestamente me doía muito. Me machucava ver pessoas do meu campo me xingando, falando coisas absurdas sobre mim, pedindo boicote no meu perfil. Sabendo as coisas que eu trabalho, Thiago, é foda a pessoa pedir boicote, porque, mano, eu atendo criança vítima de violência, sabe? Nossa. Eu escuto áudio de mulher pedindo ajuda de violência doméstica. E a galera falando, não, vamos derrubar o perfil dela, porque ela vai debater com Red Pill. Pô, tão inútil, sabe? Eu sempre quis falar isso em alguma live, mas eu acho tão inútil esse boicote, porque fulano vai num debate, porque ciclano vai se posicionar lá na frente de uma pessoa, porque fez isso, fez aquilo. Cara, todo o nosso trabalho de base vai pra nada, tipo, vai pro lixo, assim, tudo que eu Hã? fiz, todas as coisas que eu entreguei até agora, tudo, Aham. tudo vai pro lixo, porque eu aceitei chegar num debate e falar o que a gente faz, o que é o nosso movimento, bater de frente, porque eu sei o que a gente faz, porque eu tenho como provar que a gente faz aquilo, que eu tenho relatório, eu tenho pesquisa, eu tenho tudo. E que eu quero levar junto outras pessoas, citar nomes que essa galera não conhece, pesquisadoras e tudo mais. E, tipo, pedir um boicote no meu perfil, cara, eu acho isso tão violento pra quem é do nosso campo, porque como a gente falou lá no início, a gente tá fazendo isso sem R$ 1 no bolso, Uhum, sem uhum. dinheiro, sem financiamento, sem apoio nenhum. E daí quando a gente tem o mínimo de, sei lá, uma possibilidade num podcast, num debate, alguma coisa, que tem uma boa câmera, que tem um bom áudio, que você pode bater de frente, que depois você pode até usar esse material pra propagar informação sobre esse assunto, você é criticado. Pedem pra boicotar você, falam pra você não ir, falam pra não acontecer, sabe? Não entendi, foi muito rápido. Ok, não, eu apertei sem Achei que era uma pergunta que era pra eu ler. Não, tem É sim. muito sobre a galera criticar e eu hoje não lidar mais da maneira que eu lidava antes, porque me machucava muito, porque, pô, você não espera isso do seu campo. Imagina você tá no meio de uma guerra, você espera que do outro lado a galera te jogue bomba, dê tiro, não sei o quê, e de repente na tua trincheira alguém bota uma bomba na tua bunda, sabe? Foi isso que eu senti quando a galera pediu meu boicote no Twitter, que eu falei: "Mano, quê? Vocês não me conhecem, mano, vocês não me acompanham, vocês não sabem o que eu falo?" Tipo, sentar na frente desse Red Pill vai ser uma mata. Sabe, a gente literalmente Aham. fez um debate no modo easy, Thiago. Foi um debate no modo easy. O bicho estava na minha frente com o copo tremendo, entende? E a galera no Twitter, meu Deus, porque tem que boicotar ela, porque ela vai dar visibilidade pros caras. O bicho tá na minha frente em um podcast. Eu não tenho dinheiro pra ter o podcast que aquele filho da puta tem. Tem Aham. noção disso? Aham. A galera falou, não, porque ela vai dar visibilidade pra ele. O cara é dono de um podcast Red Pill que tem episódio toda semana. Pergunta se eu tenho um podcast. Pois é, né? Mas sou eu que vou dar palco pra ele. Eu tenho condições de dar palco. É a galera que não tem o mínimo de consciência, sabe? Do que é dar palco, de comunicação, de nada de nada. E eu fico indignada porque são as pessoas que mais nos criticam. É quem menos manja do que acontece realmente, de quanto dinheiro que esse povo tem e a gente tá ali usando o palco, na grande maioria das vezes. Eu tô usando o palco deles, a visibilidade deles, o alcance deles, pra chegar no público deles.
pra falar com o público deles, com a galera que escuta eles, que tá na rádio ouvindo eles, tá no podcast ouvindo eles. Então, em resumo, é isso, sabe? Eu sou super defensora dos debates, mas eu digo que você só tem que ir num debate se você souber muito bem do que você tá falando, você tiver muita paciência pra você escutar muita coisa absurda e você não sair do tom, porque é exatamente isso que eles esperam, que a gente saia do tom e que a gente gere um corte pra eles totalmente, né, Uhum. despirocados, e que você estude as estratégias da direita antes de você sentar na frente de alguém de direita que sabe como fazer corte, como fazer perguntas capciosas, como chegar em perguntas que vão te afunilar pra uma coisa que ele quer de resposta, sabe? Vou dar um exemplo aí. Você é defensora das mulheres, por que você não defende os bebês que ainda não nasceram que as feministas abortam? Encurrala, né? É uma pergunta totalmente Aham. falaciosa, Aham. mas que, independente do que você responder, vai gerar um corte. E quem te pergunta Aham. sabe que isso vai gerar um corte. Aham. Então é a mesma pergunta que essa pessoa vai fazer em todos os debates. Vai debater com alguém? Assiste os outros debates dessa pessoa. Assiste as perguntas que fez. Porque quando eu debati com o Pavanato mesmo, eu vi que nos outros debates ele usou as mesmas perguntas que fez comigo. Ah, você disse que você defende mulheres, então por que você não defende a Zoe da Jovem Pan que foi censurada? Pegou uma mulher de direita que foi Hum. censurada por falar coisas negacionistas. Então tu não defende as mulheres, eu defendo mais que você. Então é isso que eu digo, não é só você saber o que você sabe, você ser expert num assunto. É você estudar a estratégia da direita, como eles fazem cortes, como que eles manipulam as linhas argumentativas para gerar um corte, porque eles sabem que você vai ser obrigado a responder alguma coisa e aquilo vai gerar um corte para ele, dependendo de como você responder. Então, é também ter esse conhecimento, que eu acredito que muitas pessoas que não gostam dos meus debates, ou que eu vá em debates, não sabem que eu sei. Sabe, que eu estudei isso, que eu fui atrás de entender a estratégia de comunicação dessas pessoas. Eu não sou uma pessoa totalmente leiga do assunto, que não sabe como que ele vai gerar um corte depois e tudo mais. Tanto que do Pavanato mesmo, o cara acho que conseguiu gerar 2 cortes, e os 2 cortes que ele gerou foi cortando o que eu falei. Pra você ter noção. O cara não conseguiu gerar material suficiente, assim, pra falar sobre o nosso debate, enquanto até teve um seguidor meu que zoou, que falou que o debate do Pavanato teve, acho que 9 ou 15 minutos no perfil dele, os melhores momentos, e o meu tem 1 hora e pouco. E que você consegue comparar quem foi melhor no debate pelo tempo de cada um, sabe, dos Aham. melhores momentos. É isso, sabe, tipo, a galera vai ver e vai, às vezes, entender a partir daquilo o que eu pretendo com o debate. Eu acho que, tipo assim, a galera que talvez critica até a galera do nosso campo, essa galera tem uma visão tão errada do que é ganhar ou perder um debate, né? Porque, tipo, tem muito aquele negócio assim, ah, não, porque ganha o debate quem fala mais alto, quem fala mais asneira, que isso, que aquilo. Tipo assim, não, é assim, eu tô extremamente contemplado, assim, com tudo que tu trouxe sobre isso, assim, porque é isso, tu tá alcançando tanta gente ali no topo do funil, assim, sabe? Eu não sei se é por eu vir da área de comunicação também, mas assim, eu fiquei Pra totalmente gente faz completado. sentido, né, Pra cara? gente faz Faz muito sentido. sentido, tipo assim, e eu tento familiarizar também as pessoas que me seguem com isso, assim, tipo assim, eu, por exemplo, acabei de terminar hoje um trabalho de jornada da marca pessoal, assim, que foi um trabalho de 2 meses que eu fiz com uma pessoa que é especialista em brand, o Fael, para ele, tipo assim, me ajudar a montar a minha marca pessoal enquanto comunicador. E eu acho que isso, assim, tipo assim, faz É todo importante, sentido, cara. é importante, tipo, porque a galera do outro lado tá fazendo isso, né? E tá investindo milhões de reais pra fazer isso, assim. Então a gente tem que se equiparar de alguma maneira, né? Então, e assim, quem me segue já saiba também, assim, qualquer espaço desses, como os que a Carol citou, recebendo convite, eu vou ir também. Eu vou debater os nossos assuntos. Assim, eu tenho total confiança que eu tenho argumentos para desbancar as coisas que eles trouxerem pra gente. Eu tenho total confiança que eu vou estar falando coisas de uma maneira que vai alcançar as pessoas que estão ouvindo ali do outro lado, né? Porque a gente é comunicador, né, cara? A gente é Exato. comunicador, a gente sabe como trazer a mensagem para quem tem que receber aquela mensagem. E eu É. acho que isso se perde muito na galera da academia, que Uhum. tem esses pensamentos mais complexos, tem palavras mais difíceis, um vocabulário mais rebuscado, e que às vezes não se conecta tanto com a classe trabalhadora. Vai assistir um debate ali enquanto tá almoçando, É. ou às vezes no intervalo ali do trabalho, tá trabalhando, tá ali a galerinha. Muita gente que Aham. assiste a gente na live, às vezes tá trabalhando, tá voltando do ônibus e tal.
E, pô, tá vendo um debate, porque viralizou, porque vai ser um debate do século, assim, sabe? Tipo, ah, a pessoa tal, beleza, tem toda uma polêmica, tem todo um negócio por trás? Tem. Porque isso envolve publicidade, envolve propaganda, envolve comunicação. É óbvio que vai ter um buzz por trás, sabe? E Uhum. tem que ter, e é bom que tenha. É. Mas é isso que dá visibilidade no final do negócio, sabe? É, As pessoas não entendem isso. a Manu até colocou aqui um beijo pra Manu aí. Beijo, amor, que tá assistindo aí. A Manu mandou aqui, ó. No fim, é um incômodo com quem populariza a informação, quem traz informação complexa de forma acessível. Tem muito esse incômodo. Existe ainda uma esquerda acadêmica muito forte que tem, né, que espera que os comunicadores de esquerda, as pessoas que representam a esquerda no espaço, sigam representando através de um estereótipo que foi criado, né, do que é ser uma pessoa de esquerda. E tipo assim, não, tipo, eu quero estar num espaço desses e eu não vou precisar estar com um boné do MST, sabe? Tipo assim, não que eu não apoie o MST, mas tipo assim, eu não preciso estar com estereotipado, né, para estar representando os nossos ideais. Na verdade, é até mais interessante que eu esteja lá de uma maneira que vai criar familiaridade com aquela pessoa, que ela vai quebrar uma primeira barreira que ela já teria, né? Que é talvez uma barreira visual, preconceituosa que ela teria. E eu vou estar ali, tipo assim, bem arrumado, tranquilo ali, tudo, falando coisas que vai tocar nela de alguma maneira, assim. Então, é super importante, assim. Nossa, eu me senti muito, muito contemplado, assim, com o que tu falou, Carol, de verdade. Mas é que assim, eu sou literalmente da área da comunicação. É o meu trabalho fazer isso, é o meu trabalho comunicar da melhor forma, ser acessível, ser didática, saber sintetizar muito bem as coisas. A galera, eu vi ali no chat o pessoal falando: ah, a Carol fala muito bem, a Carol tem uma boa retórica e tal. Mas é literalmente que eu trabalho na comunicação, sabe? Porque a galera tá muito acostumado com quem é da academia falando sobre feminismo, com a galera que tá na Uhum, universidade falando sobre assuntos de sociologia, filosofia, política. Eles pensam muito nesse conhecimento concentrado em apenas em quem está na academia. Então, quando você não é essa pessoa tão acadêmica de falar palavras difíceis, termos aham. rebuscados e coisas muito complexas e muitas referências e muitas citações, o pessoal começa a te criticar pensando, não, você não sabe tanto quanto eu sei. Você arrasa, você não se aprofunda nas coisas, você é superficial. Mas, honestamente, pensando em comunicação, pensando em topo, meio, final de funil, topo de funil tem que ser um pouquinho mais raso, tem que ser um Sim, pouquinho mais fácil, tem que sim. ser um pouquinho mais simples. Você não é pedagogia, galera. Pedagogia literalmente, sabe? A mãe era pedagoga. Você começa não ensinando Bhaskara para uma Aham. criança, você começa com tabuada. Começa ensinando coisas simples, conceitos, palavras difíceis que tu vai usar. Às vezes eu falo interseccionalidade. Quantas pessoas sabem o que é interseccionalidade? Eu preciso ter um vídeo explicando o que é interseccionalidade. Para Uhum. você que é acadêmico, vai falar: "Porra, olha só essa pessoa rasa, superficial, falando que é interseccionalidade". Quem não sabe isso em 2024? Pô, muita gente. Na moral, muita gente. Muita gente não teve acesso a livro, a estudo, a artigos, não sabe quem é Kimberly Crenshaw, não sabe quem é Carla Cotirene, não tem acesso a comprar o livro, nunca estudou sobre esse assunto na vida, não teve acesso a sociologia na escola, às vezes não teve acesso à escola. E você no alto do topo da universidade falando: "Ai, olha só essa criadora de conteúdo falando uma coisa tão rasa como esse assunto", sabe, pra você é raso. Pra algumas É, pessoas é o começo do estudo dela exatamente. sobre o que vai vir um vídeo meu falando sobre vertentes e as interseccionalidades de opressões e um vídeo um pouco mais denso que vai estar aqui, ó, na base do funil. Vai estar ali no Exatamente. YouTube, bem completo, pra pessoa assistir, ver horas e horas de eu falando termos muito difíceis. Mas ali no Instagram, no TikTok, a pessoa vai ver uns vídeos meu rápido, de 3, 5 minutos, máximo 10, explicando assuntos que a E galera. vai E aqui eu acho muito importante falar também que a gente não tá em nenhum momento rebaixando pessoas da academia, porque o que eu sei depende das pessoas da academia, aham, depende dos aham. artigos, das pesquisas e tudo mais. Mas é a forma que a gente comunica mesmo, que é muito Exatamente. diferente. A pessoa na academia tá acostumada com aquele vocabulário, com aqueles termos difíceis, com aquela forma mais rebuscada de falar mesmo, com um jeito diferente de falar, de um jeito de academia. E o meu jeito na comunicação vai ser diferente, vai ser fazendo um videozinho de Karen, sabe, pegando uma Uhum. fake news, me vestindo com peruca loira e não sei o quê, e pegando o seu artigo que tá desmentindo o assunto e botando isso num vídeo engraçado, numa sketch. Vai ser pegando um vídeo de uma antifeminista atrás e trazendo informação do artigo
antes, explicando de forma didática, assim, com uma síntese boa. Então, pra mim é isso. E sempre, como eu falei, a gente vai criticar que a gente É. é muito raso, que a gente é muito simples, que a gente não se aprofunda. Mas será que naquele momento aquela pessoa que vai assistir aquele vídeo tá querendo uma profundidade muito grande? Naquele momento, naquela Tipo, etapa do é, desenvolvimento, sabe, da consciência de classe, vamos aos pouquinhos, é. vamos de forma pedagógica com a galera. Vamos começar explicando os conceitos difíceis, vamos falando as palavrinhas difíceis, vamos começar a explicar as coisas de forma E didática. num Eu corte, falo às muito de vezes, onda, num, didático. num corte, às vezes, aquela pessoa vai ser impactada no ônibus, voltando para casa. Ela não vai querer ver um negócio de 40 minutos explicando os conceitos mais intrínsecos do comunismo, do feminismo, seja lá do que for, né? Eu, Pergunta quantas pessoas têm tempo pra pegar e ler o Capital, mano. A galera vai literalmente sentar ali e vai ver um vídeo do Jones Manuel. é, exato. E por que não? Por que isso é errado? Aham, Eu não acho errado, velho. Eu não acho errado. Na real, eu acho moralista quem acha que a pessoa só tem que acessar conhecimento pela academia, por livro, por artigo, não sei o quê. É importante? É. Mas vai atrás desses comunicadores também que manjam das coisas que você não tem tempo de ler um livro, não tem tempo de ver total. uma coisa do tipo, sabe? Eu, Mas vai. É importante ir atrás da informação na raiz, no livro, no artigo, na pesquisa. É importante. Mas às vezes você não tem tempo, mano. E é real, a gente vive num capitalismo selvagem, você não tem tempo, você tá no ônibus de manhã, vai pegar 3 horas de condução de metrô, de ônibus para chegar no trabalho, nessas 3 horas, às vezes tu escuta um podcast, você vê um vídeo, você faz alguma coisa que é mais leve para você conseguir consumir, né, porque também a gente não tem muito esse hábito da leitura e tudo mais, não é muito incentivado, mas é uma coisa rápida, chega no trabalho, às vezes você trabalha ali no escritório, consegue escutar alguma coisa enquanto você tá trabalhando, vai se conscientizando, vai se politizando, vai estudando, e aos poucos vai construindo essa consciência, esse senso crítico, sabe? Eu tenho um pensamento de que a galera que acha que o conhecimento, você tem que ler livros, você tem que ver isso, tem que. Cara, ainda é muito moralista de não entender a total, importância do criador de total. conteúdo, da democratização do conhecimento, porque a galera tá muito acostumada com desinformação, fake news, com gente que usa a criação de conteúdo de forma negativa. Mas a Uhum, gente pode ser responsável, a gente pode ser acessível, a gente pode usar o conhecimento em comunicação para propagar a informação. Não é só a galera que tem conhecimento em comunicação que pode propagar a desinformação, sabe? A gente que manja também pode. A gente pode se organizar e fazer os nossos meios funcionarem. Então, a galera tem que pensar mais nisso, tipo, os nossos objetivos. Às vezes o povo pensa muito que, ai, quer view, quer engajamento, quer. Às vezes eu só quero comunicar uma coisa que alguém tá desinformando. Por que não consegue pensar nisso, sabe? Na coisa mais real possível. Não, ela só quer informar a pessoa que tá vendo atrás da tela, entende? não, total. Tem muita gente que vem me mandar mensagem assim, perguntando: Ah, Thiago, por onde que eu começo? Leituras comunistas e tal, não sei o quê. Ah, eu manifesto, origem da família da propriedade privada do Estado, não sei o quê. Mas se tu não tem tempo de ler um livro, tem esse É vídeo exato. aqui, né, que explica o que é o comunismo, tem esse outro vídeo aqui. Então, tipo assim, começa por algum lugar. Tipo, o caminho tu vai achando enquanto tu tá percorrendo ele, né? Uma hora tu vai cair num livro X do Engels, uma hora tu vai cair no Lenin, uma hora, né? Mas tipo assim, Exato. começa, se interessa pelo assunto, né? E Vai cria entendendo essa os atração. conceitos. É porque, assim, rola muito da pessoa começar, eu vou começar a ler o Capital. Você de início, você vai enjoar, Já velho. vai, A vai forma de escrita não é desistir. fácil. Se você não tá acostumado com leitura frequente, você vai pegar esses livros É, mais difíceis de sociologia, de economia política, de assuntos mais densos mesmo. E se você não tem um conhecimento prévio, pra pegar isso daí pra ler, é muito difícil. Eu aham. digo isso por experiência própria, sabe? Eu era uma pessoa super despolitizada, que tive acesso a um bom ensino, mas que quando eu fui pegar pela primeira vez pra ler o Capital, pra ler o Segundo Sexo mesmo, eu percebi que eu tinha que ter um background, digamos assim, uma coisa de fundo, bem Uhum. publicitária, né? Falar inglês no meio. Mas, tipo, ter um background, assim, de tipo, não, essa palavra, tá, beleza, essa palavra que ela usou, ok, reprodução social, rararara. Porque, assim, a primeira vez que eu peguei um livro da Silvia Federici, eu não sabia direito o que era reprodução social, eu não sabia direito as coisas que ela estava defendendo de trabalho doméstico, e eu tive que ir atrás de pessoas que estavam facilitando essa informação na internet. Sabrina Fernandes foi uma que eu peguei, eu falei, caraca, a Sabrina tá explicando muito bem. A Sabrina tem o dicionário lá, que é o glossário dela, que tem explicações de palavras e tudo mais. Aquilo ali pra mim é a base do que a gente tem que começar a pensar em fazer, sabe? Tipo, Aham. a forma de democratização, porque ali você tem
o alfabetinho tal, beleza, ecossocialismo. Daí você tá lendo um livro de ecossocialismo, você já tem uma base do que a Sabrina falou, de alguns livros que ela citou, e daí você vai ler o livro e você fala, ah, tá, essa palavra a Sabrina falou, ela explicou, e vai fazer mais sentido pra você, Uhum, sabe? uhum. Porque às vezes tu pegar ali cru e começar a ler, você vai largar o livro rapidinho, porque você não vai entender algumas palavras, você vai desistir no meio do caminho, você vai achar chato Nossa, se você não é acostumado com leitura, porque isso é e honesto, né, com a é, galera. às vezes até se é, tipo assim, eu, apesar de marxista-leninista e, tipo assim, ser fã de carteirinha do Lenin em todo o processo organizativo aqui que ele conseguiu dar para a teoria marxista, né, e colocar dar a prática para a teoria, quando eu leio Lenin, eu penso assim, cara, é chato. Eu leio Lenin e eu acho chato, assim, porque, tipo assim, não, eu não discordo com absolutamente nada que ele tá falando ali. Mas a maneira de escrever é uma maneira de escrever de um século atrás. E eu fico pensando assim, cara, tipo assim, tá, Às né? vezes tu assiste um vídeo de um camarada que leu Lenin e que tá explicando na comunicação dos dias atuais. E É. eu gosto muito de analisar isso, porque às vezes você vai ler um livro, por exemplo, eu leio muitos livros de feminismo, que são escritos Uhum. muito antigos, tipo Simone de Beauvoir mesmo, 1950, 1970. É uma forma de falar bem diferente de como a gente fala hoje. Então, às Aham. vezes, a forma que eu vou falar sobre o que a Simone fala no livro vai ficar muito mais fácil para a pessoa entender do que lendo O Segundo Sexo. Porque é existencialista. Às vezes, ela não tem um background do que é existencialismo, de como entender o existencialismo, como entender uma filosofia, mas ela vai entender o que eu tô querendo explicar de Simone, Uhum. sabe? Então, Uhum. eu acho que tem muito isso da gente, enquanto comunicador, ter esse papel de conseguir facilitar também o entendimento de obras que são muito difíceis das pessoas entenderem, Total. de ter essa facilidade de fazer de forma didática, acessível, sintetizada. Quando a gente faz aquelas apresentações, né, de colocar em tela para as pessoas, de mostrar as coisas, de fazer vídeos com imagens, com isso, é a nossa didática, cara. Aham. É a forma da gente colocar imagens para a pessoa lembrar daquilo, colocar datas, colocar coisas para depois a pessoa ter aquela informação da maneira mais didática, como quase fosse uma aula, assim, sabe? Não, total. Eu lembro muito, assim, na época que eu trabalhava na DM9, e teve um VP de criação, um vice-presidente de criação, assim, é um dos cargos mais altos da agência, né? E ele falou um negócio que eu guardo muito até hoje, assim, né? Tipo, quando tava naquela época de criação de campanha pra Cannes e tal, que aí fica toda a agência envolvida nisso, assim. E aí ele falou um negócio que eu guardo muito, assim, que as melhores ideias não são as mais elaboradas, né, as mais que envolvem mais trabalho e tudo. As melhores ideias são aquelas que as pessoas vão olhar e dizer assim: "Putz, como é que eu não pensei nisso antes?", sabe? Exato, é muito isso. É um vídeo, E assim, de tu explicando um conceito do feminismo que a pessoa, assim, vai: "Caraca, é verdade". Tipo assim, o negócio estava na minha frente todo o tempo, né. é muito doido que isso aconteceu num vídeo meu que eu fiz sobre gaslight no trabalho, porque a galera geralmente fala muito sobre gaslight em relacionamento, qual que é a Aham. relação de abusador dentro de relacionamento, e eu passei já por muitas agências, muita coisa, né, muito trabalho e muito gaslight no trabalho também. E daí eu fiz um vídeo me maquiando, tipo aqueles maqui e fala, falando sobre um assunto super denso, que é o gaslight no trabalho, que inclusive é um termo em inglês, né, de abuso psicológico. E as pessoas que assistiam, principalmente as mulheres, se identificaram super, sabe? As mulheres se identificaram super e se viram naquele trabalho. Tipo, elas se viram, na verdade, naquele vídeo onde eu mostrava o que era o gaslighting, como combater, como denunciar, como ir atrás de ajuda, como perceber, você não tá maluca, sabe? Uhum. E de olhar e falar: "Caraca, tem um nome pra isso que eu vivo". E eu vi isso até às vezes de colegas, assim, de trabalho que já trabalharam comigo, de falar: "Nossa, eu assisti aqueles vídeos seu, eu lembro muito daquele chefe que a gente teve, que era exatamente assim, assim, assado", sabe. Às vezes é tipo um vídeo que a pessoa só tem um clique e fala: "Nossa, realmente, Aham. era isso que eu precisava entender, eu precisava dar um nome pra isso", sabe. Isso rola muito também no Mística Feminina da Beth Friedan, onde ela fala, sobre problemas sem nome. Então, tipo, as mulheres tinham um problema sem nome, que envolvia a mística feminina, e hoje a gente consegue dar nome para muitas coisas, sabe? Tipo, a gente consegue nominar e as mulheres entender os conceitos, o que é a história, sabe?